Olá, pessoal. Vocês conhecem essa planta aí? Com essa batatona bonita aí? Então, essa é a pata de elefante. Ela dá para plantar em vaso, dá para plantar diretamente no chão. Só que à medida que for crescendo, o vaso também tem que crescer. E aí, vai dar trabalho plantar, né? Essa planta aqui, se você quiser reproduzir ela, é facinho. Você planta duas mudas dela, uma próxima da outra. Esperam aí uns 30 anos até ela florar e produzir semente. É só através de semente. Mas se você quiser mais rápido, vai num garden, vai na floricultura e compra aí a mudinha, a batatinha, a planta, né? Facinho. Entra no canal, curta e compartilhe.